Você já reclamou porque a vida é dura? Você é daqueles que pensa que as coisas hoje em dia são muito difíceis e complicadas? Que o passado foi melhor? Deixe-me contar uma verdade. Na Idade Média você não teria sobrevivido nem 24 horas. E não, isso não é exagero. Muitos séculos atrás, a vida realmente era difícil e hostil. Na Idade Média não havia espaço para os fracos, e os homens e mulheres daquela época se caracterizavam por um físico e caráter fortes, forjados por sacrifícios, necessidades e condições de vida bastante adversas. Não, a vida não era como mostram nos filmes de Hollywood. Os cavaleiros não passavam o tempo caçando dragões. Não havia aventuras por toda parte, nem no fim do dia prevalecia a honra e a bondade. Eram tempos sombrios e difíceis, e as principais preocupações da maioria das pessoas eram trabalhar suas colheitas e preparar as condições necessárias para sobreviver ao inverno. Então, se você encontrou uma máquina do tempo e quer viajar para a Idade Média, convido você a assistir a este vídeo completo, porque ele vai fazer você mudar de ideia. Para começar, tenho certeza que você já sonhou em viajar para a Idade Média e se juntar às cruzadas, ou entrar em algum dos famosos mundos de fantasia e dedicar sua vida a caçar monstros ou destruir magos malvados. Mas na Idade Média não precisavam de espadachins nem feiticeiros, e sim de pessoas com outras habilidades mais úteis. Hoje, você desfruta das vantagens da tecnologia. Se precisa de comida, vai ao supermercado e compra. Se precisa de uma ferramenta, vai à loja de ferramentas e compra. Mas se vivesse no século VIII, teria que cultivar sua própria comida e fabricar suas próprias ferramentas de trabalho. O Manual Básico de Sobrevivência na Idade Média exigia que a maioria das pessoas soubesse cultivar a terra, criar animais e caçar. Também era necessário saber construir, então conhecimentos sobre carpintaria e reparo de ferramentas eram indispensáveis. Não existiam redes de fast food, então você mesmo tinha que cozinhar seus alimentos. Nem podia comprar roupas em lojas, tinha que preparar os tecidos e fazer suas próprias roupas e as da sua família. Mas se sua primeira reação foi dizer, "Eu posso fazer isso?", convido você a pensar novamente. A agricultura não era nada simples naquela época. Primeiro, você tinha que escolher o que plantar de acordo com o tipo de solo, estação do ano e disponibilidade de sementes. Depois, tinha que saber adubar corretamente a terra, proteger a horta de roedores e ervas daninhas, além de regar as plantações constantemente. Isso exigia muito esforço. E conseguir uma produção de alimentos que satisfizesse as necessidades de uma família inteira muitas vezes precisava da participação de todos os membros dessa família no trabalho agrícola. Por isso, não era estranho ver mulheres e crianças ajudando o pai no campo. Complicado, né? Outro exemplo é a confecção de roupas, que eram feitas de diversos materiais conforme a região e o clima. Geralmente, na Europa medieval, se usava lã e linho para fazer roupas, embora os mais ricos pudessem comprar tecidos mais luxuosos, como a seda, que vinha do distante Oriente. Contudo, mesmo a lã ou o linho sendo mais baratos, o processo para transformá-los em uma peça de roupa era árduo e complexo. Para fazer uma peça de lã, primeiro você tinha que tosquiar a ovelha na primavera ou verão usando grandes tesouras de ferro. Assim se obtinha o velo de lã. E se tosquiar uma ovelha já é difícil, o que vinha depois era ainda mais trabalhoso e complexo. A lã precisava ser lavada várias vezes para tirar toda a gordura, terra e sujeira, para depois desembaraçar as fibras manualmente ou com ferramentas parecidas com escovas. Essas fibras desembaraçadas precisavam ser alinhadas com cardas, que nada mais eram que grandes escovas com dentes. Depois elas eram fiadas com fuso ou roca, mas sem furar o dedo, porque, segundo relatos da época, isso poderia fazer você cair num sono profundo de 100 anos. O fio obtido precisava ser tecido para formar o tecido, que depois era tingido. E, quando você achava que tinha terminado, precisava ativar o modo estilista e virar alfaiate para confeccionar as roupas que você e sua família usariam. Agora pare um segundo e pense. Você está preparado? Sim, tenho certeza que você também chegou à conclusão de que é um inútil. Mas não se culpe. No século XXI, vivemos em sociedades tecnologicamente avançadas e desfrutamos das vantagens do desenvolvimento.
Hoje, a maioria das pessoas que vivem em sociedades ocidentais pode desfrutar do milagre de abrir a torneira e ver a água sair. Acendemos as luzes com um movimento dos dedos. Percorremos centenas de quilômetros em poucas horas dirigindo nossos carros. Temos uma infraestrutura sem precedentes na história da humanidade. Mas na Idade Média, não era assim. Para começar, a escassez de estradas e caminhos dificultava o comércio. Então, muitas comunidades viviam praticamente isoladas. Não existia nada parecido com Temu, Amazon ou Shein, nem supermercados. Comia-se o que se podia cultivar e adquirir alimentos diferentes era quase impossível. Se você queria viajar, tinha que se preparar para que até a viagem mais curta durasse vários dias. Uma viagem longa podia levar meses para ser concluída, enquanto o trajeto que hoje você faz em 2 horas para visitar seus pais em outra cidade, na Idade Média, levaria vários dias. E não me diga que você teria viajado a cavalo. A menos que fosse rico, o que duvido muito, já que você perde tempo no YouTube sem trabalhar, seu maior sonho teria sido uma mula ou um burro. Um cavalo era um animal muito caro de adquirir e manter. Por isso, os camponeses preferiam outros quadrúpedes mais baratos e úteis para o trabalho no campo, embora a maioria da população nem pudesse comprar esses animais. Então, quando chegava a hora de viajar, tinham que caminhar por longos dias. E acredite, o maior problema não era andar, mas sim os ladrões nas estradas. Violência e roubos nas ruas não são problemas de hoje, para que você continue reclamando porque o ônibus atrasou 5 minutos. Além disso, um transporte rápido e seguro não é o único privilégio que temos hoje. Temos muitos outros, mas um se destaca: o sistema de esgoto. Embora os romanos tenham criado sistemas avançados de aquedutos e esgotos para sua época, esse conhecimento se perdeu durante a Idade Média, a ponto de muitas regiões não terem construções desse tipo. O homem medieval, tão necessitado de água quanto nós, buscou formas de obter esse líquido precioso. Alguns recorriam a rios, outros a nascentes, e até criaram sistemas para coletar água da chuva, construídos com pedras talhadas e canaletas. Mas, geralmente, cidades e vilarejos se abasteciam em fontes comunitárias onde as pessoas iam buscar água. Essas variavam desde o típico poço com corda e balde até fontes ornamentais, como as que existiam em Al-Ándalus. Em algumas cidades havia sistemas de aquedutos subterrâneos que permitiam armazenar água em cisternas para uso posterior. Nesses locais, as pessoas formavam filas para pegar água. E, enquanto isso, conversavam, trocavam fofocas e rumores, pois esses lugares também funcionavam como pontos de encontro social. Eram o Instagram da Idade Média. Mas qual era o problema dessas fontes comunitárias de água? Nada muito sério, só que elas tinham a tendência de se contaminar de tempos em tempos. Você lembra que mencionei o esgoto? Na Idade Média, a coleta e eliminação de resíduos era tudo menos funcional. Na maioria das cidades não existia sistema, e os resíduos fisiológicos eram jogados na rua. Sim, número 1 e número 2. Imagine caminhar na calçada, ouvir um grito e de repente ser coberto pelo resultado de uma má digestão. Enfim, para que você continue querendo viajar no tempo. Cidades grandes como Londres e Paris tinham sistemas rudimentares de canais que frequentemente transbordavam. A nobreza e os ricos podiam ter latrinas próprias, enquanto os pobres faziam suas necessidades em latrinas comunitárias, no campo, na floresta, nos becos ou onde a vontade lhes pegasse. Essa foi uma das maiores perdas que o desenvolvimento nos causou. Os humanos perderam a liberdade de defecar onde queriam, mas esse direito não compensa muitas outras injustiças e desigualdades sociais que as pessoas sofriam na Idade Média. E é que nesta época não se discutia sobre direitos humanos, justiça social, Estado laico e democracia. Era algo tão distante quanto a antiga Grécia. Se você fosse membro das classes sociais mais baixas, sua vida estava destinada a ser dura e difícil. Ascender na escala social e melhorar o padrão de vida era muito complicado, pois a sociedade estava desenhada para que, se você nascesse pobre, morresse pobre. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Na Europa,
podíamos encontrar 3 grupos sociais muito bem definidos: nobres, clérigos e camponeses. O primeiro grupo incluía os senhores feudais, os cavaleiros e todos os nobres. Seu trabalho era proteger as terras militarmente e governá-las de modo que prevalecesse a ordem. Em troca, seu trabalho era pago com os impostos cobrados dos camponeses que lhe serviam. Por sua vez, o clero era composto por monges, bispos, padres e todas as pessoas relacionadas ao cristianismo. Eles tinham grande influência, pois controlavam o conhecimento e a educação da maior parte da população, além de possuir grande poder econômico obtido, sobretudo, a partir dos dízimos e ofertas dos fiéis. Mas seu principal trabalho era rezar e guiar espiritualmente o povo, revelando a vontade de Deus para suas vidas. O povo, sobretudo os que viviam no campo, precisava ser guiado, sem desobedecer nem reclamar de suas condições de vida. Esse grupo social representava 90% da população, cujo papel era trabalhar e obedecer às ordens dos senhores feudais, assim como os ensinamentos da igreja. Para essas pessoas não havia muitas oportunidades fora do trabalho duro, pois na maioria dos casos eram servos obrigados a permanecer na terra. Não podiam mudar de lugar sem permissão, nem trocar de ofício, pois corria o risco de punição. Como vemos, naquela época não existia o conceito de mobilidade social que temos hoje, embora, como hoje, as chances de subir na escala social fossem mínimas. Se você era filho de plebeus e não queria morrer na pobreza, tinha poucas alternativas para seguir adiante. A primeira opção era tornar-se clérigo. Se uma pessoa mostrasse inteligência e vocação religiosa, podia ser aceita em um mosteiro, onde aprenderia a ler e escrever, e com o tempo poderia subir na hierarquia da igreja, o que lhe proporcionaria grande status. Outra opção era destacar-se na guerra. As constantes lutas e disputas entre monarquias, cidades e nobres faziam com que pessoas fossem recrutadas para batalhas. Alguns camponeses eram reconhecidos por sua coragem e habilidade no combate, podendo até ser nomeados cavaleiros, ganhando fama, armas e melhor posição social. Mas sobreviver a uma guerra não era fácil. Os conflitos medievais eram constantes e envolviam todos os estratos sociais. Quando você estava tranquilo cuidando do seu campo, seu senhor feudal podia declarar guerra a outro porque seu gado atravessou os limites da terra sem permissão. Um conflito sucedia outro, desde pequenas batalhas até guerras pelo trono do reino. Geralmente, os exércitos eram formados por nobres e vassalos que deviam ir à guerra sempre que seu senhor pedisse, e se não fossem, perdiam terras e benefícios. Muitas vezes, os nobres contratavam mercenários, soldados profissionais, bem treinados e armados, mas que respondiam a quem pagasse mais, o que gerava traições quando o inimigo oferecia mais ouro. Muitos camponeses eram obrigados a se alistar, mas não pensava que lhes entregavam espadas ou armaduras. Nada disso. Esses privilégios eram exclusivos dos nobres. O camponês que quisesse armadura tinha que custear sozinho. Então eles iam para a luta com roupas comuns e armas improvisadas, como ferramentas agrícolas ou lanças de madeira. Sem treinamento militar e mal armados, eram carne para canhão. E você, que nem sabe segurar uma espada, acha que teria chance de sobreviver? Não podia negar o chamado. Quem recusasse podia ser condenado à morte. Às vezes dava para pagar para não ir, mas lembre-se que você é um camponês pobre na Idade Média. Dependendo do período, poderia morrer numa batalha importante como as Cruzadas. Foram uma série de guerras religiosas impulsionadas pela Igreja Cristã Ocidental na Idade Média. O objetivo era recuperar para o cristianismo a Terra Santa, dominada há séculos pelo islamismo. Foram 9 cruzadas principais, entre os séculos XI e XIII. A primeira foi convocada pelo Papa Urbano II, para deter o avanço dos turcos seleucidas e conquistar Jerusalém. Foi talvez a única cruzada onde o exército cristão alcançou o objetivo. Porém, deixando de lado o lado religioso vencedor, essa guerra marcada pela violência e fanatismo foi sangrenta. Não, as cruzadas não foram como mostram no filme Reino dos Céus. Segundo historiadores, a Guerra Santa deixou entre 1 e 3 milhões de mortos, incluindo soldados cristãos e muçulmanos
peregrinos, judeus e hereges perseguidos. Também civis assassinados durante cercos e saques, como em Jerusalém em 1099, com cerca de 70.000 vítimas. Ambos os exércitos enviaram o máximo possível para seus paraísos. Mas religião não era o único motivo para os nobres lutarem na Idade Média. Tinham várias desculpas para atacar outros senhores ou reinos, especialmente disputas dinásticas, como para escolher o novo rei. Esses conflitos foram tão sérios que geraram a Guerra dos 100 Anos entre franceses e ingleses. Agora imagine ser um camponês na Idade Média. Seu dia é trabalhar na colheita. Um dia aparecem soldados para recrutá-lo em nome do rei e ainda destroem seu plantio para que não caia nas mãos do inimigo. E assim por mais de um século. A Guerra dos 100 Anos foi uma luta entre franceses e ingleses pelo trono da França, mas quem mais sofreu foram os civis pobres. Aldeias saqueadas por ambos os lados, colheitas roubadas e queimadas, vilarejos incendiados e confrontos locais provocaram um caos demográfico, com regiões inteiras da França despovoadas. Só na Normandia, cerca de 50% da população morreu ou foi deslocada. A guerra matou centenas de milhares e agravou a desnutrição, fome e condições de vida, preparando o terreno para a peste negra a partir de 1347, que matou mais de 2 milhões. Se ainda acha que pode aprender um ofício, viver na pobreza, sem serviços básicos e ainda lutar numa guerra, te desafio a sobreviver às doenças da Idade Média. Sim, a epidemia da Covid foi dura e difícil, mas por sorte, nossa sociedade avançou o suficiente em termos de remédios e vacinas para enfrentar doenças devastadoras. Contudo, no século XIV, as pessoas sofriam de condições terríveis de higiene e saneamento, o que provocava alta mortalidade por doenças que hoje tratamos com simples antibióticos. Neste vídeo, falamos das duras condições de vida e do sistema precário de abastecimento de água e esgoto da época. Mas a esses elementos, devemos somar a péssima dieta que a maioria das pessoas consumia durante a Idade Média. Geralmente, as pessoas consumiam muitos carboidratos e vegetais. A carne era um luxo para os mais pobres. Além disso, não existiam formas de imunização como as vacinas atuais, e as pessoas se imunizavam da forma antiga, se contaminando. Se não morressem e sobrevivessem, tinham mais chances de viver por mais tempo. E é que a expectativa de vida na Idade Média girava em torno dos 35 anos. Ou seja, na sua idade já estavam ficando velhos. Brincadeira, não se assuste ainda. A média de idade era tão baixa devido à alta taxa de mortalidade infantil. Não há estatísticas da época, mas estima-se que 1 em cada 3 bebês morria ao nascer por infecções ou complicações do parto. E depois, uma porcentagem importante dessas crianças morria antes dos 5 anos. As pessoas que viviam mais tempo costumavam ser os monges, que tinham melhor alimentação e levavam vidas longe das guerras, ou os nobres, cuja riqueza permitia melhores cuidados. Tudo o que mencionamos até agora, má higiene, má alimentação e péssimas condições de vida, são fatores de risco para muitas doenças que, como você pode imaginar, assolavam a vida das pessoas naquela época. Uma das doenças mais comuns era a varíola. Essa doença era altamente contagiosa e costumava deixar muitas vítimas fatais a cada ano, principalmente crianças. Causava febre, feridas e cicatrizes. E aqueles que sobreviviam tinham que conviver com graves sequelas durante o resto da vida, como desfiguração e até cegueira. Embora a varíola não tenha causado uma epidemia massiva como a peste, sua persistência causou a morte de mais de 20 milhões de pessoas durante a Idade Média. Um número altíssimo, mas menor se comparado com a peste negra que assolou a Europa entre 1347 e 1351. Basta dizer que a peste causou a morte de pelo menos 1/3 da população do continente europeu. Sua letalidade era enorme. Em apenas 4 anos, essa praga tirou a vida de cerca de 50 milhões de pessoas, devastando cidades e vilarejos por completo. Os historiadores acreditam que a doença deve ter se originado na Ásia e que foi trazida para a Europa por comerciantes. Sua propagação foi muito rápida e as pessoas morriam entre 2 e 5 dias após o aparecimento dos sintomas, que incluíam febres muito altas, surgimento de inchaços negros na pele e vômitos.
No começo pensava-se que a peste era um castigo divino, mas com o tempo descobriu-se que as pulgas eram os vetores que transmitiam a bactéria. E espero que você não se surpreenda que as pessoas na Idade Média tivessem pulgas, depois de tudo que falamos. E como se tratava? Bem, da mesma forma que muitos antivacinas hoje tentam tratar doenças. Os doentes bebiam misturas de alho, ervas, vinagre e até sua própria urina. Outros começavam a rezar e até se flagelavam. E alguns se dedicavam a perseguir judeus e bruxas, acusando-os de provocar a praga. A medicina era uma ciência muito pouco desenvolvida na Idade Média, principalmente na Europa. Os poucos hospitais que existiam eram, na verdade, albergues para pobres e doentes onde trabalhavam monges e não médicos. Lá, as pessoas recebiam tratamento espiritual, mas quase nunca físico. Havia poucos médicos formados e, na maioria dos lugares, a medicina era exercida por herbalistas que preparavam misturas e barbeiros que cortavam cabelo, arrancavam dentes e até faziam amputações. Embora, em geral, os métodos para tratar doenças fossem muito rústicos. Por exemplo, um dos tratamentos mais comuns era a sangria, pois pensava-se que muitas doenças aconteciam por excesso de sangue. Para drená-lo, faziam feridas com lâminas ou usavam sanguessugas. Alerta de spoiler. Robin Hood morreu por uma sangria mal feita por uma freira. Outros tratamentos incluíam o consumo de misturas, orações e relíquias dos santos. Porém, a medicina de guerra era outra coisa. No campo de batalha, um soldado podia receber uma grande variedade de feridas, como cortes profundos causados por machados ou espadas, flechas cravadas, ossos esmagados e até queimaduras. E como se tratavam? Bem, uma descrição literal transformaria este vídeo numa sequência do filme Jogos Mortais. Muitas vezes era necessário amputar um membro do soldado ferido. Como não existia anestesia, usava-se vinho para atordoar, mas essa bebida não evitava a dor. Então, não era raro o ferido morrer de choque pela dor intensa ou por infecção posterior. Para extrair as pontas das flechas, muitas vezes aumentavam as feridas com uma faca, ou simplesmente empurravam para tirá-las do outro lado, perfurando e cortando tudo o que estivesse no caminho. Podiam até abrir um crânio para deixar sair os maus espíritos, se fosse necessário. E você deve estar se perguntando, e as infecções? Para evitá-las, usavam pomadas, orações, ervas, urina humana e fogo para cauterizar a ferida. Não é nada estranho que a gangrena e a septicemia tenham matado milhares desses pacientes em tempos de combate. Mas, apesar das crenças limitantes e do atraso tecnológico, existiram bons médicos para os critérios da época, principalmente muçulmanos, que empregaram muitas técnicas persas e árabes que depois foram adaptadas na Europa, melhorando a expectativa de vida dos pacientes. Agora, depois de tudo que falamos, quero te fazer uma pergunta. Você ainda quer viver na Idade Média? Pense bem. Na Idade Média não havia vacinas, nem banheiros, nem este canal para você se informar.